Nessa noite eu continuaria sobre os filhos da aliança. Quais são os benefícios agora para a criança? Uma criança que cresce no temor do Senhor e no amor do Senhor. Uma criança que cresce no Evangelho. Muito mais do que crescer numa igreja batista, presbiteriana, metodista, Assembleia de Deus. Crescer no Evangelho. O Evangelho puro, cristalino, que bênção vai ser. Como presbiterianos que somos, a maioria aqui, e louvamos a Deus pelos visitantes, criem os seus filhos no temor do Senhor. Vamos meditar sobre a importância de os pais compreenderem bem a sua parte nesta bênção e como as crianças serão abençoadas. Já vimos nessa manhã esses textos, mas vamos repeti-los. Abrindo a palavra de Deus em Gênesis 17, versículo 7, mostra o peso dessa aliança, o tempo dessa aliança, a validade dessa aliança. Estabelecerei a minha aliança entre mim e a tua descendência no decurso das gerações. Aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Atos, capítulo 2, versículo 39. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. É para os vossos filhos, inclui os vossos filhos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 14. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa. E a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora eles são santos. Vamos orar. Senhor, abrimos o seu santo livro, que agora nós estejamos concentrados aqui em aprender a sua vontade e obedecê-la. E amá-la, porque ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Obrigado por nossas crianças. Por elas rogamos nesses dias maus. Aprendemos com Jesus que não pedimos que as tires do mundo, nem nos isolemos do mundo. Mas por nossos filhos, pelos netos, pedimos que o Senhor os livre do mal. Os livre do mal. Senhor, fique conosco. Que esses meninos e meninas que são totalmente tentados, atraídos para viverem um estilo de vida mundano ou se conformarem ao presente século, que as suas mentes e os seus corações sejam protegidos e escondidos em Cristo. É o que pedimos, rogando pelos meninos e meninas dessa congregação, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos definir o que entendemos como filhos da aliança. Por filhos da aliança, nos referimos àqueles meninos e meninas nascidos com pelo menos um dos pais crentes e que são criados dentro da comunidade da igreja. Estão sob as bênçãos, riquezas e privilégios hereditários, tais como as orações, não só em casa, mas também as orações da igreja, o ensino, a pregação, os convites, bem como os alertas da palavra de Deus. Impressionante que filho de crente, quando se desvia, até nisso, aquilo que foi ensinado vai com ele. Mas precisamos entender a necessidade de observarmos bem, entendermos bem, vivenciarmos bem a aliança dentro das nossas próprias casas. Nós cometemos geralmente 2 erros para com a aliança e, como consequência, 2 erros para com os nossos filhos. Nós superestimamos a aliança, do tipo, já batizei, está tudo garantido. Tudo o que eu precisava foi naquele momento, o reverendo James foi lá, segurou a nossa neném, jogou água em cima, nós oramos, pronto. Aí muitos desses pais não evangelizam e nem instruem os seus filhos adequadamente. Falamos essa manhã que seus filhos não são salvos pelo batismo. Vocês obedecem, trazem e Deus haverá de abençoar a sua família e os seus filhos na parte dele. Vocês devem cumprir a parte de vocês.
E nada salvará os filhos de vocês, senão o Evangelho. Nada livrará os seus filhos de complicações, de batidas policiais, senão o Evangelho. Mas também não subestimem a aliança. Quando é que a gente subestima a aliança? De qualquer jeito, de qualquer modo, vai, vamos fazer. Tua mãe está enchendo as paciências, vamos batizar essa menina, vamos batizar esse menino. De qualquer jeito, vai. Mas em casa, os próprios pais têm vidas incoerentes ou impuras. E esses estilos de vida produzem confusão e conceitos equivocados na mente dos seus filhos. Então, se não houver santidade em casa, temor do Senhor em casa, amor pela causa do Senhor em casa, os meninos e as meninas ficarão confusos, porque em casa eles veem um pai e uma mãe, na igreja veem outro. E muitas vezes nós temos uma incoerência terrível. Já falei para vocês que os filhos, ou eles são ganhos em casa, ou eles são perdidos em casa. A fé começa em casa, ou eles se afastam do Evangelho a partir das nossas casas. Em terceiro lugar, vamos avaliar a aliança devidamente. Depois, para os irmãos que estão tomando nota, nós podemos, no final, passar os slides novamente. Ou se vocês querem fotografar, fiquem à vontade. Em primeiro lugar, minhas irmãs e meus irmãos, crianças, filhas de pais crentes precisam nascer de novo. João 3:3. Importa-vos nascer de novo, porque se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então seus filhos aprenderão sobre Jesus, aprenderão sobre Deus, aprenderão sobre o Santo Livro, aprenderão sobre a casa de Deus, e tudo isso vai como que facilitando muito mais para você lhes apresentar o Evangelho. Eles confiam em você, eles confiarão no seu Deus. Um pai puritano falou certa vez que é mais fácil marcar ou moldar o barro quando ele está mole. E a maioria das conversões acontece na infância. Há uma estatística na APEC de que a maior parte das conversões se dá na infância. Por experiência, diria para vocês que os melhores presbíteros e diáconos com quem eu convivi foram aqueles que compreenderam o seu estado de perdição e o grande Salvador que é Jesus na infância. E desde a infância sabem as Sagradas Letras que podem tornar você sábio para a salvação e para a vida. Assim sendo, filhos precisam nascer de novo. A pessoa que me levou a Cristo, Jorge Tais, dizia uma coisa impressionante. Ele dizia assim: filho de crente muitas vezes cretino é. E é verdade. Não é porque nasceu numa família evangélica, numa família de crente, que é crente. Eu nasci num hospital e nem por isso me tornei médico. Uma segunda informação, para mim e para você, é que crianças, filhas de pais crentes, precisam ser conduzidas a Cristo. Não impeçam as crianças de chegarem a Cristo. Não impeçam as crianças de virem a Cristo. Agora, vocês têm dado um péssimo exemplo, vocês também têm feito algo muito triste, vocês têm confundido a cabeça das crianças quando, por exemplo, não consideram o dia do Senhor. O dia do Senhor é para vocês. Vocês fazem o que quiserem no domingo. Tem muita gente assim: hoje é domingo, vou dormir até mais tarde. Irmãos e irmãs, é o dia do Senhor muito mais do que o seu dia. Mas não é o dia do descanso? É das obras feitas durante a semana. Mas é o dia do Senhor para eu servir, para agradecê-lo, louvá-lo. Sabe, se você acorda todo dia às 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, não tenha dúvida de que no domingo seu relógio biológico também vai te acordar naquele dia. O privilégio é que você pode ficar um pouquinho mais na cama, você pode levantar cedo, preparar um delicioso café da manhã, todo mundo bem, tomando um café tranquilo, sem aquela correria de prepara, o elevador está chegando, vamos embora, corre para cá, corre para lá. Não, aquela correria, ela se desfaz nesse dia, e nós levantamos no horário certo, e nós chegamos na casa de Deus com antecedência. Nós impedimos nossas crianças de irem a Cristo pelos nossos comportamentos errados para com o dia do Senhor, para com a casa do Senhor, para com a causa do Senhor. Avaliando devidamente a aliança em terceiro lugar. A aliança que envolve os nossos filhos demanda, para mim e para você, uma nova obediência a Deus proveniente do coração. Você foi à frente da igreja. Você foi à frente de Deus.
Você fez um pacto com Deus. Ou você tomou o caminho do pacto com seriedade, ou você tomou o caminho do ritualismo com tão somente incoerências. Assim sendo, Jesus Cristo mesmo disse, Mateus capítulo 15, versículo 8, esse povo honra-me com os lábios, mas seu coração está distante de mim. Assim sendo, obedeçam a Deus, agradeçam a Deus, façam isso e vocês verão que benefício para os seus filhos, que benefício para as suas crianças. Em quarto lugar, a aliança requer que os pais instruam os seus filhos. É você pai, é você mãe quem ganha ou quem perde seu filho. Que privilégio você terá de instruir os seus filhos nos caminhos do Senhor. Deuteronômio capítulo 6, versículo 7 diz que você, pai, que vocês devem estar instruindo no caminho, assentado, andando, viajando, aproveitando as oportunidades. Em quinto lugar, a aliança que envolve os nossos filhos, ela ensina que Jesus Cristo é o Redentor de suas almas. John Newton, autor de Amazing Grace, já velho, experiente com o Senhor, John Newton dizia algo que era impressionante. John Newton dizia, eu já vivi muita coisa na vida, mas uma coisa eu sei, eu sou um grande pecador e Ele é um grande Salvador. As nossas crianças poderão gostar da escola bíblica dominical, poderão gostar da Bíblia, poderão gostar das histórias de Daniel, Davi, mas se não apontarem para Cristo, se as crianças não amarem a Jesus Cristo, se elas não compreenderem que são pecadoras e que Jesus Cristo as ama e que Jesus Cristo derramou o seu sangue precioso para lhes resgatar e lhes purificar de todo pecado, de toda a injustiça, se elas não entenderem que Jesus Cristo as ama e cuida das suas ovelhas, que Ele é o Redentor das suas almas, das suas vidas, então vocês fizeram um trabalho muito pela metade e até mesmo mal feito. Crianças morrem, crianças adoecem. Vão ao GAC e vejam a idade das crianças. As crianças precisam de um Redentor nesses dias maus e nesses dias perigosos. Em sexto lugar, Deus ordinariamente salva, ou seja, numa ordem bonita, Ele cumprindo a sua palavra, Ele cumprindo a sua parte no pacto. Então Deus ordinariamente salva aqueles que pertencem à sua descendência no pacto. Faça a sua parte e espere grandes coisas do nosso Deus. E conte com a parte de Deus. Um exemplo prático para vocês terem uma ideia de como Deus, Ele honra a sua palavra no pacto. Já ouviram falar do grande pregador Jonathan Edwards? Jonathan Edwards, ele teve aproximadamente 1.394 descendentes. Mas vejam, todos eles criados no temor do Senhor, amando a sua palavra. Vejam que os Edwards aprenderam com os pais e passaram aos seus filhos. O que nós aprendemos com os nossos pais, o que nos contaram os nossos pais sobre as maravilhas do Senhor, nós não encobrimos aos nossos filhos. E assim sendo, nós temos entre os Edwards 3 que se tornaram presidentes de grandes universidades, 3 senadores dos Estados Unidos, 30 juízes da alta corte, 100 advogados com os seus escritórios bem montados, 60 médicos assinavam com o sobrenome Edwards, 65 professores de universidade, 75 oficiais de exército e marinha, 100 pregadores e missionários pelo mundo, 60 escritores de destaque, um vice-presidente dos Estados Unidos da América, 80 altofuncionários públicos, 250 deles formados em universidades, e entre eles ainda tiveram governadores de estados e diplomatas enviados a outros países. Curso social para a nação norte-americana, para ver se recuperava algum dos Edwards. 0. Seu contemporâneo, um ateu frívolo que ria de Edwards e que ria dos crentes. Seu nome é Max Jukes, os descendentes dele. Dos descendentes dele,
310 morreram como indigentes, tidos como andarilhos ou párias sociais. 150 que assinavam com o sobrenome Jukes foram criminosos, sendo 78 deles condenados por assassinatos e alguns deles morrendo na pena de morte. 100 deles eram tremendamente alcoólatras. Mais da metade das meninas Jukes, foram prostitutas. 540 descendentes de Jukes custaram ao Estado norte-americano $1.250.000 em tratamentos e em assistências sociais e jurídicas. Então Deus ordinariamente salva os seus na aliança. Por isso, podemos afirmar todos, vamos lá? Podemos esperar grandes feitos do fiel Deus da aliança. Assim vamos ensinar o quê? Aos filhos da aliança. A gostarem da igreja, a gostarem da UCP, a gostarem dos pastores, presbíteros, diáconos, das sociedades internas. Ok. Mas isso tudo decorrência, isso tudo consequência. Ensinem o conteúdo do Evangelho, a única vacina que eles terão contra as propostas indecentes que receberão ao longo da vida, por toda a vida. Ensinem ou ensinando o conteúdo do Evangelho, agora é a nossa parte na aliança. Agora vocês, pais, cumprindo essa parte na aliança. O que ensinar? Ensinem quem é Deus e como Ele é. Um Deus santo, um Deus justo, um Deus zeloso. Para isso, uma teologia concisa, sistemática, como falei para vocês, vai valer muito a pena. Nós temos perdido muito tempo, não estudado a palavra de Deus, não melhorado em doutrina, não melhorado em conhecimento. Paulo, escrevendo a Timóteo, dizia: Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e tem cuidado da doutrina. Muitas vezes nós tentamos cuidar de nós mesmos, até demais, mas da doutrina zero, rasos. Talvez vivenciamos hoje a geração mais analfabeta de Bíblia e mais analfabeta de doutrina da história da igreja presbiteriana no Brasil da atualidade. Eu fui criado decorando versículos bíblicos e vocês também. Nós tínhamos concursos bíblicos até. Disputávamos. E como aquilo nos fez bem, não só decorar como um papagaio, ele pode até fazer isso, mas decorar entendendo, decorar aprendendo. E assim, quando garoto, eu decorava versículos bíblicos, minha mãe exigia, meu pai estava ali também por perto. Que bem faz decorar versículos bíblicos, porque na hora da tentação, todas quantas foram as tentações que vieram para cima de Jesus Cristo, ele respondeu com: está escrito. Vai ser o antídoto para os seus filhos. Na hora das privações, de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua, faz todo sentido você compreender o que está escrito. Também ensinem a seriedade do pecado. Mostre para os seus filhos logo cedo quantas oportunidades. Quando eles mentem, quando eles batem, quando eles praguejam, quando eles fazem tantas coisas. Que grande oportunidade nós temos para mostrar o quanto nós nos envergonhamos, o quanto nós somos capazes desde cedo de causarmos coisas tão tristes. Mostre a seriedade do pecado. Ensine também o que diz a Bíblia a respeito do pecado não abandonado. Provérbios capítulo 28, versículo 13 diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Que bom se os nossos filhos aprenderem e reconhecerem que eles pecaram, que eles são pecadores, mas que eles podem ir à fonte do perdão, pedir perdão, e virem novamente com a paz com Deus, com alegria no coração. Ensine o que diz a Bíblia a respeito do pecado não abandonado. Em quarto lugar, ensinando o conteúdo do Evangelho aos nossos filhos. Ensine a necessidade de nascer de novo. Ensine a necessidade de nascer de novo. Em quinto lugar, ensine a lei moral e as suas aplicações. Nós temos errado porque nós não temos ensinado a Bíblia, toda a Bíblia com conteúdo, com a paciência, com a profundidade, com um bom desenvolvimento. Nós temos muito mais ensinado para os nossos filhos algo muito errado, que é um
deísmo moralista terapêutico. É Deus para nos fazer sentir bem. É um deísmo moralista. Seja um menino moral, uma menina moral. Meu querido, minha querida, seja santo é bem diferente. Há uma diferença entre o deísmo e o teísmo com T de tatu. O deísmo reconhece, com D de dado, que Deus criou todas as coisas, que Deus é bom. Mas é Deus lá e eu cá. O deísmo não é um Deus que intervém. Já o teísmo é o Deus que acompanha de perto. E é o Deus em que eu tenho a consciência de que ainda a palavra não me chegou à boca e Ele sabe o que eu vou dizer. Só no dia de hoje, quantas folhas caíram dessas árvores e Ele sabe tudo. Porque Ele sabe tudo sobre todos a um só tempo, o tempo todo. Então chega de ensinar um deísmo moralista terapêutico. E ensinemos a lei moral de Deus e suas santas aplicações para uma consciência boa, para uma consciência tranquila, para uma consciência que é lavada no sangue de Jesus Cristo. Faz toda a diferença. Querem ver só como Deus leva a sério a nossa consciência? Como Deus considera a nossa consciência? Como é importante mantermos a nossa consciência boa e pura e lavada e santa? Abram comigo a palavra de Deus na carta a Timóteo e também a Tito. Mas vejam como a fé e a consciência são importantes e caminham juntas. E quando uma criança tem fé em Jesus Cristo e vai amadurecendo para a vida com uma consciência regada pela fé, como fará bem? O contrário disso poderá fazer grande mal. Por exemplo, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 5, nós lemos: Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro. Coração puro agora leva para onde? E de consciência boa. De uma fé sem hipocrisia. Então, se os nossos filhos colocarem sua fé em Jesus Cristo, amarem a Jesus Cristo, se os nossos filhos quiserem viver uma vida santa e moralmente sadia, eles precisarão de um coração puro, eles precisarão de uma consciência boa e de uma fé sem hipocrisia. Coração, consciência, fé. Agora, se não tiver um coração puro, a fé vai ser hipócrita. E nós sabemos fazer cara de santo, boca de santo, cantar como santo. Esse povo é igual a sepulcro caiado, por fora bem pintado, por dentro podre. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 19. A palavra de Deus nos diz: mantendo a fé, uma manutenção da fé. Mantendo a fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, o que aconteceu, meus irmãos? Vieram naufragar na fé. Olha como é importante uma consciência boa, tranquila. Meninas, vocês serão muito tentadas, meninos também, na escola, a seguirem as loucuras das suas amigas, dos seus amigos, para serem para serem aceitos. Vocês, meninos e meninas crentes, se preparem para muitas vezes serem solitários na escola. Treinem os seus filhos para que eles sejam muitas vezes solitários na escola. Não isolados, não estou dizendo isso, mas solitários. Você está lendo aquele livro Mentiras que as Meninas Acreditam. Estou contente de ver você lendo, filha. Continue, progrida. Você está vendo o preço que você vai ter que pagar. Porque já as suas amigas são doidinhas da cabeça. Já na sua curta idade. Que você não ande com elas, mas que elas andem com você. Vai ser toda a diferença. Para isso, a graça de Deus, a fé e uma boa consciência para você, minha filha. E para vocês também. Aqui nos diz então que uma fé e boa consciência, porque alguns rejeitando a boa consciência, indo com eles com os outros, vieram naufragar na fé. 1 Timóteo 3, versículo 9. Conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Incentivo vocês pais a regularem melhor a internet dos seus filhos. Sinceramente. Incentivo vocês pais a terem a senha dos seus filhos. A darem uma olhada nos celulares dos seus filhos. Se vocês os amam, façam isso.
Não, pastor, isso não é politicamente correto. Vai ter muita gente politicamente correta no inferno. Sejam previdentes, sejam prudentes. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33 diz que as más conversações corrompem os bons costumes. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 2. A mentira já fez o que com a consciência? Cauterizou. E é rápido. Ah, como tem jovens que frequentam uma igreja, mas com a mente totalmente mundana e com a consciência totalmente cauterizada. A mentira engana, seduz, atrai e derruba. E quando você vai ver, tarde demais. Tito, capítulo 1, versículo 15. A mente e a consciência estão corrompidas por causa de uma mentalidade geral. Tá todo mundo fazendo, todo mundo faz. Nossos filhos não são todo mundo, eles não são do mundo, eles são filhos e filhas de Deus. Assim ensinem, apliquem, orientem, conversem, mostrem, aproveitem diversas oportunidades para mostrar a lei moral de Deus e as suas aplicações. O caminho do crente é mais difícil, mas é certo. E aquele que me honra, o honrarei, diz o Senhor. Em 7º lugar, ensine sobre a necessidade da fé, então, em Jesus Cristo. Nós temos procurado proteger bem os nossos filhos, mas bem demais, bem até demais, bem muito mais. E nós estamos fazendo com que os nossos filhos mais confiem em nós do que em Jesus. É dinheiro na hora, é isso na hora, é tudo na hora. Cuidem bem dos seus filhos, mas que seus filhos tenham fé em Jesus Cristo. Antes da invenção do celular, as nossas mães, principalmente as nossas mães, oravam muito por nós. Aí o menino saía do interior de Jataí e ia estudar em Goiânia. Aí a mãe crente estava lá e dizia, meu Deus, Senhor, como está meu menino agora, 9 horas da manhã, será que ele se alimentou? Senhor, cuide do meu menino, proteja meu menino. Aí dava meio-dia, Senhor, será que meu menino almoçou hoje? Senhor, meu menino está nas tuas mãos, cuida dele, Senhor. Ele estava meio fraquinho, estava com tosse. Às 3 da tarde, Senhor, meu menino está estudando, Senhor, cuida do meu menino. Passava o dia todo orando pelo menino. Hoje, tira o celular, filho, está tudo bem? Deixamos de orar pelos filhos e só estamos mais no tudo bem direto com os filhos. Ensine os seus filhos a terem fé em Jesus muito mais do que em bolsa do governo, do que em emprego de tal firma. Que eles tenham fé em Jesus Cristo. E que essa fé seja crescente e profunda, porque só essa fé protegerá a mente, a consciência e seus corpos, as suas vidas. Em 8º lugar, ensinem sobre Jesus Cristo. Quem é Jesus? O Salvador maravilhoso. O Deus que tomou o meu lugar. Ele é o Cordeiro entregue ao Calvário, morto para me salvar, aleluia. Ele é o que venceu. Ele é o meu amigo. Ele voltará. Ele é Deus. Vocês deveriam ler com seus filhos, estudar com seus filhos, à medida em que o desenvolvimento intelectual deles permite isso. Livros sobre Jesus Cristo. Cristologia, o estudo da pessoa e da obra de Jesus. Um livro que está esgotado em português, infelizmente, mas talvez você ainda encontre na internet ou alguma coisa assim, é Mais que um Carpinteiro. Livro excelente de Josh McDowell. Mais que um carpinteiro. Apresentem Jesus para os seus filhos. Em 9º lugar, ensinem sobre santidade e sobre santificação. Santificação agrada ao Senhor. Postura santa, comportamento santo. Senhoras, jovens senhoras que me escutam nesta noite, eu rogo a vocês, eu imploro a vocês, conversem com as mais jovens. Vocês estão precisando ensinar as meninas a como se vestirem. Há uma maneira de se vestir indecente no meio do povo de Deus. Eu não quero que as minhas filhas, eu tenho 2 moças. Que dificuldade hoje para nós pais comprarmos roupas para as meninas, tudo demais. Caro demais e curto demais. Eu nunca quis as minhas meninas vestindo burca gospel. Deve ser horrível andar de burca. Ver o mundo por aquela redinha. Mas também nunca quis as minhas meninas vestindo quase Eva. Não dá.
Então vocês devem se reunir com elas e orientar modéstia, elegância. Há um livro também esgotado, mas que vocês podem encontrar na internet, tomem nota disso. O nome do livro se chama Deus, o Estilista, da editora Fiel. Nossas meninas estão precisando aprender a se vestir com modéstia. Homens, vocês devem orientar os seus meninos como tratar as moças, como tratar as mulheres com respeito. Santificação no namoro, santidade na vida, santificação no estudo, santidade no colégio. Nada de esquisitice, mas uma vida santa atrai. Uma vida santa é muito bonita. Em 10º lugar, ensinem as suas crianças sobre o regozijo celestial. Nós estamos deixando de falar sobre o céu. Nós estamos deixando de pregar sobre o céu. Nós não estamos mostrando para os nossos meninos e meninas que aqui nós somos peregrinos. Aliás, leiam o Peregrino com seus filhos. John Bunyan. Os nossos pré-adolescentes estão estudando o Peregrino. Estudamos com os nossos meninos que aqui nós peregrinamos. Aqui nós passamos rapidamente. Como diz o Salmo 90, aqui nós voamos. Mas nós não estamos mais nos alegrando com o céu. No dia de hoje, a nossa salvação está mais próxima do que no dia de ontem. Louvado seja o Senhor por isso. A minha esposa já ouviu isso várias vezes. Mas eu ando treinando a minha primeira palavra no céu. Eu treino na frente do espelho. Eu treino em casa. Se vocês quiserem me imitar, eu deixo. Eu não estou cobrando royalties. Mas a minha primeira palavra no céu, quando eu chegar no céu, vai ser esta. Uau! Porque nós temos um lar, nós temos uma pátria. Lá não haverá choro, lá não haverá dor. As primeiras coisas passaram e nós estaremos em novo céu e nova terra, onde habita a justiça. Nós estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras, nos diz Paulo. A igreja perdeu o foco no céu. Colocou o foco no umbigo. É só ver as músicas que nós cantamos. Os negros espirituais, Negro Spirituals, os cânticos, vêm dos negros norte-americanos escravos. Trazidos escravos da África, lá na América, eles foram evangelizados, conheceram o Evangelho, eles mesmos também falaram de Jesus uns para os outros. E eles compuseram canções lindas, maravilhosas, que só tinha uma esperança: ir para casa, ir para o céu. Sofriam, eram explorados, apanhavam de capatazes terríveis, e a única esperança era o céu. E vem deles composições como: da linda pátria estou, bem longe, cansado estou, eu tenho de Jesus saudade, oh, quando é que eu vou? Nós não estamos cantando mais o céu com as nossas crianças. Há um negro espiritual muito bonito, composto num momento de grande dor. Vem logo minha carruagem. Vem me levar ao lar. Vem logo minha carruagem. Vem me levar ao lar. Vem logo minha carruagem. Vem me levar ao lar. Além do Jordão está o meu lar. Vem logo me buscar. Ah, meus irmãos, esse cântico tem uma história tão bonita. Um crente negro escravo apanhou tanto naquele dia do seu capataz, que foi jogado na senzala para morrer. E ele estava ali com muitas dores, quebrado, ofegante, a vida estava se esvaindo, com muitos machucados. A sua esposa tentando fazer o que podia, e o seu filhinho pequenininho olhando: mamãe, o que fizeram com o papai? O que fizeram com o papai? Meu filho, bateram muito no seu pai. Papai vai sobreviver? Eu acho que não, meu filho. E naquela noite, aquele pai faleceu. Aquela criança negra viu a cena toda. Mas a sua mãe lhe disse: mas sabe, papai está quase indo. Mas Deus já mandou a sua carruagem, a melhor que ele tem do céu.
sair e ela vai parar bem aqui na frente para buscar papai. E foi nesse contexto que ele compôs, aquele garoto quando cresceu, a minha carruagem vem logo. Nós não estamos preparando os nossos meninos e meninas para o céu. Quais meios utilizar? Use a oração. Ore por seus filhos. Ore de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Orem com os seus filhos. Façam grandes orações ao grande Deus. Senhor, tem misericórdia. Salva os meus meninos. Salva as minhas meninas. Salve esses meninos da igreja Bereia, Senhor. Tenha misericórdia deles. Tenha misericórdia dessas meninas bonitinhas, queridas aqui. Tenha misericórdia delas. Salve essas meninas, Senhor. Ore por elas, por suas vidas, por seu presente, por seu futuro, quando vai para a escola, quando vai para o trabalho. Orem por eles sempre. Importantíssimo, culto doméstico. Deixamos para lá, deixamos de lado, não fazemos. Oração com os filhos, leitura da palavra de Deus, um cântico, uma leitura de um texto. Como é importante uma família que ora junto, que ora unida. O culto doméstico, nós perdemos. Temos que recuperar. Catequização. Isso é coisa de católico, pastor. Não, não é. A igreja católica é que pega muita coisa da gente. É impressionante isso. Catecismo é uma ideia reformada. Lutero tinha catecismo para as crianças, Calvino tinha catecismo para as crianças, perguntas e respostas. Nós temos o nosso catecismo de Westminster, riquíssimo. Vão trabalhando isso num culto doméstico, por exemplo, uma pergunta por dia. Trabalhem isso, uma pergunta por semana que seja, mas solidifiquem bem. O breve catecismo vai ser de grande ajuda para vocês, pais jovens. Orientem os seus filhos e vocês vão ver que grande diferença. Invistam neles. Tomem tempo com eles e para eles, catequizem. Assim sendo, façam isso. Catecismo não é coisa de católico, é coisa nossa que eles pegam e fazem de uma maneira só, rápida. Podemos fazer aos poucos e conscientemente e constantemente. Em quarto lugar, conversação santa. Muitos pais fazem muito mal falando mal da igreja dentro de casa. Muitos pais fazem muito mal falando da liderança da igreja dentro de casa. Contra o pastor, contra o nosso sistema, contra tanta coisa. Ah, meus irmãos, nós somos tão críticos, tão azedos, tão contumazes numa dureza. Conversação santa, de respeito, de amor. Que seu filho veja que você ama a mãe dele. Que seu filho veja que você ama o pai dele. Que haja conversação de respeito, de amor. Precisamos de conversações santas dentro de casa. Precisamos de modelos santos dentro de casa. Homens de Deus, mulheres de Deus. E assim sendo, vejam como Deus haverá de honrar a sua pequena fé, abençoando os seus filhos, concluindo e aplicando. Dependam do Espírito Santo. Para tudo. É bom ter recursos. É bom ter material. É bom ter tanta coisa assim, mas o temor do Senhor, a dependência do Espírito Santo, muito nos ajudará. Então, dependam do Espírito Santo em tudo o que vocês fizerem. Em segundo lugar, usem cada situação, cada circunstância favorável, assentado pelo caminho, andando. Como vocês viram, tantas oportunidades nós podemos então ter dos nossos filhos. Em terceiro lugar, pai e mãe, por favor, não abandonem os seus postos. Não deixe os seus postos para outros. Não deixe para amanhã. A professora de escola bíblica dominical é uma auxiliadora idônea naquele serviço, naquele momento. A UCP é uma auxiliadora idônea. Acampamentos, encontros de famílias como este. Mas não abandone o seu posto de pai, não abandone o seu posto de mãe. Em quinto e último lugar, nunca é tarde para começar. Que Deus nos ajude a começar. Arrepende-te, volta, pratica o primeiro amor.
fará toda a diferença. Pais santos, criando os filhos no temor do Senhor. Deixe-me encerrar com uma história de uma pessoa muito querida. O dia em que Rafaela partiu para estar com o Senhor. Eu estava em Gravatá, cidade do interior de Pernambuco, cerca de 85 quilômetros da capital, e acabara de pregar para um grupo de homens quando naquela noite quente de outubro de 2007, o celular tocou. Do outro lado estava Socorro Arcoverde, uma mãe que pelo tom da voz dava para perceber que algo muito sério acabara de acontecer. Pastor, onde o senhor está? Após localizá-la onde eu estava, ouvi, pois venha depressa para o Recife. Rafaela acabou de ser baleada em um assalto. Corri para o Recife e já fui direto para o Hospital Getúlio Vargas, onde um grupo considerável de pessoas, irmãos em Cristo e muitos amigos da Rafa, aguardavam por notícias. Seus rostos demonstravam apreensão, aflição e lágrimas, muitas lágrimas. O que houve, imediatamente quis saber. O que ocorrera é que Rafaela, menina linda, crente em Cristo, filha dedicada, irmã querida, professora de escola bíblica dominical para crianças e noiva, prestes a se casar, fora buscar o seu noivo Wagner para ambos saírem no sábado à noite. E chegando à casa do rapaz, 2 delinquentes mirins tentaram assaltá-la. Pressentindo o que iria ocorrer, Rafaela tentou correr para abrigar-se na casa, pois o portão estava entreaberto. Foi quando o menor disparou o tiro que lhe atingiu a base do crânio. Rafaela caiu. Logo veio o socorro, gritos, desespero. Conseguiram um carro para levá-la ao hospital mais próximo, mas no caminho Rafaela teve uma parada cardíaca. Sabendo por telefonema que um caso muito grave estava chegando, a equipe médica já estava esperando no hall de entrada e ali mesmo o habilidoso cirurgião fez uma incisão no tórax da Rafaela, apalpando o seu coração e fazendo massagem cardíaca, conseguindo ressuscitar a moça. Rafaela foi removida para um hospital com mais recursos. Raio-X foram feitos, outros exames e logo se constatara o pior. O projétil havia feito grande estrago. Rafaela iria ficar pentaplégica, ou seja, não mexeria nada além dos olhos. E até a respiração iria depender de aparelhos. A vi passar na maca, a caminho do centro cirúrgico, e todos ficamos ali, orando, chorando e esperando contra o tempo. Rafaela Arcoverde viveu mais 3 dias, e depois partiu para estar com o Senhor. Antes de ir, porém, tive um tempo com ela na UTI. Aproximei-me e ela sorriu o sorriso que eu considerava o mais bonito de todo o estado de Pernambuco. Eu não sabia o que dizer, mas o que eu disse foi a realidade e também citei para a moça a palavra e as promessas de Deus. Eu lhe disse baixinho ao ouvido: Rafa, querida, você sabe que o seu estado é muito grave. E ela, que estava consciente o tempo inteiro, assentiu piscando os olhos. E eu continuei: mas sabe, Rafa, nada do que possa nos acontecer ou vier a ocorrer nesse mundo poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Quando mencionei os santos nomes de Deus e de Cristo, Rafaela abriu um sorriso como eu nunca vira em toda a minha vida alguém se alegrar tanto em Deus, seu Salvador. E ela piscou os olhinhos com mais força e ânimo, enquanto sorria, e uma lágrima descia por sua face. Passei a mão por seus cabelos e lhe disse: minha menina, vamos cantar um hino de louvor a Jesus nesse exato momento? Reclinei a cabeça mais ainda, encostei a boca no seu ouvido e cantei baixinho para ela. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Salvador. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Cantávamos ali, ela e eu. Da minha boca saía voz trêmula e baixinha. Dos seus lábios um sussurro inaudível, mas real, palavra por palavra, cantando comigo cada estrofe desse maravilhoso hino. Sim, cantamos juntos e louvamos ao Senhor pelo que Ele nos fez.
garantiu a nossa vida eterna no céu. E oramos ao Deus Todo-Poderoso. Falei ainda com Rafaela sobre outras maravilhosas promessas da palavra e sobre o céu que Jesus nos preparou, e a tudo Rafa piscava com segurança e muitos e expressivos sorrisos de segurança e confiança. Não muito tempo depois, ela partiu para estar com o Senhor. Meus irmãos, criemos os nossos filhos e não os percamos. Abasteçamos os nossos filhos e que eles tenham uma fé firme em Jesus Cristo. Amém. Vamos cantar baixinho esse cântico. Somente ponho a minha fé na graça eterna de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor.